todos aqui essa noite já conhecem mais ou menos um pouco da história desse livro, né? Que esse livro, segundo o meu pouco entendimento, eu sempre lia Esther porque eu achava que era um livro muito bonito sobre uma jovem judia que passou por uma seleção, né, ali depois da situação da antiga rainha, e eu achava que era um livro que falava sobre a beleza, né, da escolha, tudo que aconteceu para ela chegar ali, e eu me prendia muito a isso, né, como a rainha Esther, ela foi escolhida por ser graciosa, e eu me prendia a isso, e também muitas das vezes eu ouvia que esse livro ele falava sobre vingança, sobre como você deve se portar diante daquele que está te perseguindo, porque Deus ele vai fazer uma reviravolta e você vai ser engrandecido. Só que hoje, com a compreensão que Deus ele tem nos dado aqui neste lugar, eu consigo entender que nenhum livro da Bíblia, assim como Esther, nada aqui fala sobre, não se prende a beleza, não se prende a vingança, não é isso. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que Deus faz, de Gênesis e Apocalipse, é para a glória do nome dele. Não, ele vai usar as situações, vai usar os personagens que se destacam, mas o objetivo do começo ao fim é a glorificação do nome dele. E no começo, que o rei, ele preparou aquele banquete, ficou alguns dias, né, muitos dias, dando aquele banquete, um banquete real. Eu li um pouquinho em outro livro, dizendo que cada pessoa bebia o vinho em uma taça de ouro diferente, de tão grandeza e beleza que tinha no reino do rei Assuero. E num certo momento, o rei, para se exibir, né, tem um historiador que fala sobre isso, para se exibir, diz, né, esse historiador ele fala que o convite para a rainha Vasti se apresentar, aparecer naquele banquete, a história diz que era para ela ir somente com a coroa. Não sei se esse relato é verdade, mas tudo leva a crer que ela era somente com a coroa e estaria despida das suas roupas, porque ele queria se exibir para as outras pessoas, e também um dos motivos que ela se negou a aparecer ali naquele banquete que o rei estava fazendo para todos os grandes naquela época. E a recusa da rainha de comparecer para que fosse feita aquela exibição que o rei, o propósito dele naquele momento, o deixou muito chateado, irado naquela época. E os conselheiros daquele rei, para que ele, se aquele exemplo ali acontecesse em todas as casas, em todos os outros lugares, ia ser muito ruim. A rainha ela não atendeu o chamado do rei. Então todas as mulheres elas vão seguir esse mesmo exemplo, aconselhar o rei. Então é melhor você tirar. É melhor você tirar essa rainha, porque vai ficar estranho se todo mundo fazer a mesma coisa que ela fez. E passou um tempo, quando bateu aquela saudade, aí os conselheiros falaram, então vamos colocar outra mulher neste lugar, outra rainha. Foi quando começou aquela seleção de escolher uma nova moça para ser colocada no lugar da antiga rainha. E Esther, dentre todas aquelas meninas que estavam ali se preparando, fazendo todo aquele embelezamento, ela foi a que achou graça diante do rei. E o rei pediu para que ela fosse colocada como rainha naquele lugar, de todas as mulheres. Mas também seria muito prejudicial, foi prejudicial para aquelas também que não foram escolhidas, também para Esther, se não fosse escolhida, porque se você não fosse escolhida como rainha, você também ficaria ali no harém daquele rei. Você também não conseguiria ser dada a casamento depois daquela situação. E Esther achou graça entre muitas mulheres que ficaram ali para servir e se destacou. Mas como eu falei no começo, que tudo que contém na palavra de Deus é para a glória do nome dele, não é nada em vão, tinha um propósito de estar naquele lugar. E o seu tio, que a criou, educou, porque Esther não tinha os pais, foi criada pelo tio,
que colocou ela naquele lugar, ele falou, só não conta que você é judia. Fica lá quietinha, só não conta que você é judia. E o tio de Esther, ele ficava sempre ali nas portas do castelo, ali pelas redondezas. E um dia que ele estava procurando saber como é que estava Esther, como é que estava sua sobrinha, desenvolvendo seu papel como rainha, ele ouviu que duas pessoas estavam tramando contra a vida do rei. E ao ouvir isso, ele relatou para sua sobrinha, eu ouvi isso, que querem matar o rei, alerta ele, e isso Esther fez. Fez chegar até aos ouvidos do rei que tinham duas pessoas tramando contra a sua vida. E Esther deixou bem claro quem descobriu. Foi uma pessoa chamada Mordecai. Ponto. Só que, assim como sempre nós vemos na história, na vida, nossa vida no dia a dia, uma pessoa que ela tem um poder, uma pessoa que ela tem um cargo superior, ela sempre vai ter alguém para ficar ali bajulando, puxando ali a sardinha, querendo agradar, para ter algum favor. Nós vemos isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e sempre vai ter alguém ali para ter algum favorecimento do lado de quem tem o poder. E assim também foi naquela época. Tinha um servo que estava sempre ali do lado do rei, chamado Amã. E ele conquistou muitas riquezas, conquistou muito poder, porque estava ali colado ao lado do rei. Só que você imagina uma pessoa que tem essa questão da grandeza dentro dela, ela quer que as pessoas reverenciem, quer que as pessoas reconheçam que ela é alguma coisa. Não é só ter o poder, é que as outras pessoas reconheçam que você tem um poder. E assim vivia Amã. Estava ao lado do rei e queria reconhecimento. Onde ele passava, as pessoas se curvavam, as pessoas rendiam graças para ele, porque ele era uma pessoa chegada ao rei. Só que Mordecai, tio de Esther, ele não rendia essa homenagem. Ele não dava aquela certa confiança, aquela certa reverência que Amã queria. E você imagina, para uma pessoa orgulhosa, você olhar para uma pessoa que não te dá confiança, não te dá bola, né? Melhor falando. E sempre que Amã estava perto do rei, ele chegava, saía, passava por Mordecai, e as pessoas ficavam reparando, né? Sempre tem uma pessoa que fica ali vigiando a nossa vida, reparando o nosso modo de agir. E a mãe tinha algumas pessoas, você passa aqui, todo mundo se curva, menos Mordecai. Menos ele, e isso foi colocando ira no coração de Amã. Quando ele teve uma oportunidade de chegar para o rei, ele tinha esse acesso ao rei, o que ele fala? Rei, tem um pessoal aí, tem um povo aí que não se curva, que não se inclina, que é assim, assado. Eu acho melhor, rei, o senhor preparar, fez um plano para que viesse a atingir Mordecai, e não somente Mordecai, o povo que Mordecai pertencia, que era o povo judeu. Era todo um plano que ele criou, porque Mordecai, um judeu, não dava a glória que ele achava que ele merecia. E aqui começa todo o enredo, porque uma glória que não foi recebida, isso criou uma ira no coração de Amã, e ele arquiteta todo esse plano, pediam ao rei a permissão para assinar, permita que aconteça isso, porque se acontecer isso, esse povo está crescendo, E o rei confiava tanto em Amã que permitiu. Então faça assim dessa forma. Mas você imagina como isso chegou ao ouvido de Mordecai. Era uma pessoa correta que estava ali vivendo a sua vida, naquele reinado ali, tinha muitas pessoas, muito povo judeu, porque vieram do sequestro, né, do passado, pessoas que saíram do cativeiro e estavam naquele reinado ali, servindo naquele lugar. Pessoas vivendo sua vida, criando suas famílias. Só que o judeu, como a palavra de Deus sempre fala, né, ele está sempre espalhado, sempre ali são numerosos aonde estavam ali prosperando, vivendo a sua vida, mas eles tinham o objetivo de servir somente ao seu Deus. Eles não serviam a outros deuses. Então você é judeu, serve a um Deus, e você está numa terra pagã, onde pessoas estão reverenciando outros deuses, e você está ali cumprindo o que você aprendeu, você não reverenciar.
E assim foi com Mordecai e outras pessoas que estavam com ele. Amã, ele conseguiu seu objetivo, que o rei permitisse a morte dos judeus e espalhou para todo o seu reinado aquela palavra. Foi enviado cartas para todo o reino de Assuero, que assim o fizesse com o povo judeu. Só que quando Mordecai descobriu todo esse plano, ele e o povo judeu ele se entristeceu de uma tal maneira que se vestiu de pano de saco, ficou ali na porta do castelo e chegou ao ouvido de Esther. Ele mandou avisar, está acontecendo isso, o eunuco que servia Esther. Avisa ela isso, isso e isso. Só que Esther, ela se acovardou naquele momento porque ela falou que não podia fazer nada. Eu falo acovardou, mas assim, com todo respeito, porque ela, diante do poder que ela tinha como rainha, só que tinha toda uma forma de proceder dentro daquele castelo, dentro daquele reino. Como até hoje nós vemos, uma pessoa, uma autoridade, você não podia chegar falando igual a gente chega, tem essa liberdade. Aqui ela não podia chegar e conversar diretamente com o rei, tinha todo aquele processo. E ela tinha um medo, né, que se você chegasse para falar com o rei, antes do rei apontar o cetro e te permitir chegar, se acontecesse isso, ela poderia morrer. Então, quando ela soube aquilo tudo, poxa, mas está acontecendo isso tudo, mas eu não posso fazer nada. Pediu para ele entregar roupas para o tio, pede para ele trocar de roupa, e o tio, ele falou que não, vamos continuar. E chega no ponto alto do livro, né, é o versículo que eu acredito que é a chave de tudo isso, de toda essa história, quando no capítulo 4, versículo 14, Mordecai fala para ela, vou ler do 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de toda te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha. Este é o ponto alto da mensagem. Quando eu falei que tudo é para a glória de Deus, a gente começa a ler esse livro com uma riqueza de detalhe, de tudo que bota alguns meses, prepara as meninas, prepara as moças para que sirvam diante do rei. Todo esse detalhe para que Esther fosse escolhida. E você pensa que Esther foi escolhida pela beleza, Esther foi escolhida porque teve uma diferença dela das outras, um olhar ou uma roupa, não. Ela foi escolhida porque tinha um propósito de Deus nisso tudo. Então, o que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos através dessa mensagem, a nossa vida, seja ela num todo, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu moro, a minha parentela, havia um propósito de Deus para que isso acontecesse. Você pensa que você conseguiu o que você tem hoje porque você é uma pessoa forte, porque você é uma pessoa estudiosa, porque eu sou uma pessoa esforçada. Não, há propósito de Deus na sua vida através da onde Ele te colocou. E nós precisamos reconhecer o propósito. E Mordecai, ele foi usado por Deus para trazer isso para Esther. Você está pensando o que, Esther? A ordem é matar todo o povo, não é porque você está nessa condição que você vai se livrar. E tá bom, mas se você não fizer nada, vai vir o socorro e o livramento. Aleluia. E ele mostra que ele confia. Tipo assim, se tiver que ser por você, glória a Deus por isso. Mas se não for você, Deus vai enviar socorro para o seu povo de outra forma. E é isso que nós precisamos entender como servos de Deus. Se eu estou naquela situação, glória a Deus que seja eu para glorificar o nome do Senhor. Seria muito chato Deus preparar todo um plano, toda uma situação, e eu estou ali, eu posso ser aquela pessoa que Ele vai glorificar o nome dEle naquela situação, e eu não entender a situação, eu não entender o recado de Deus, e Ele me tira, e Ele vai colocar outra pessoa no meu lugar para glorificar o nome dEle. Que isso não aconteça na nossa vida, que nós entendamos qual o propósito do Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente vai passar por situações muito embaraçosas,
muito difícil, e você vai ficar se perguntando, Senhor, o porquê eu estou passando por isso. Nós precisamos entender, Deus, Ele usa os tempos, as estações, as situações para glorificar o nome dEle. E se Ele está fazendo isso através de você, dê glória a Deus por isso. Não é por acaso. Às vezes você se acha tão pequeno, tão fraco pela situação que está acontecendo, que está acometendo na sua vida. Mas se a gente olhar para esse livro com toda atenção e ter esse versículo dentro do nosso coração, da nossa mente, talvez seja para isso que Deus me colocou aqui. Há pessoas ali ao seu redor, há pessoas na sua família, há pessoas no seu trabalho. Muitas das vezes você não vai ter um local de fala, você não vai ter um espaço muito grande, você não vai ter esse destaque que você acha que você precisa, que você necessita. Deus talvez está querendo te usar, está querendo glorificar o nome dEle naquela situação que para você é muito pequena. Para você é um pequeno detalhe, mas para Deus é algo muito grande. Às vezes, eu vou falar isso porque eu acredito que é isso que acontece com todos os irmãos. Você vai passar por uma situação de saúde, ou você, ou um familiar, ou até mesmo um filho, né? Às vezes o diagnóstico não vai ser aquilo que eu queria. Muitas das vezes você faz uma bateria de exame e você leva, e naquilo ali que você acha, só tirei o sangue. Daquele exame ali, o médico vai falar uma coisa que não vai te agradar. E se a gente olhar para o lado assim, Senhor, o que Tu queres fazer através disso? Falar isso é muito fácil quando a gente está desse lado. As pessoas têm mania de, fulano não vive o que eu estou vivendo. Não, cada um vive o seu pedaço. Cada um está vivendo da sua forma. E que eu seja essa pessoa que vá se destacar, que vá ser diferente diante daquela situação. Não é o resultado do exame, não é a cura, não é a enfermidade, não é a porta que fecha, não é a porta que abre. É a glorificação do nome do Senhor. Nós temos que entender, ser cristão. Falar de Cristo para algumas pessoas parece ser uma coisa um pouco mais difícil. Como é que você vai falar para um jovem que gosta da liberdade, gosta das coisas deste mundo, sobre as coisas de Cristo? Eu, como uma mãe de adolescente, eu sei a dificuldade que é. E porque também fui uma jovem, também que dei muito trabalho. Mas como é que você vai botar na cabeça de uma pessoa que a sua vida é para a glória de Deus? A sua trajetória é para a glória de Deus. Tem pessoas que vão ouvir falar de Jesus através de você. Tem pessoas que precisam ver Jesus através de você. Aleluia. Tem pessoas que estão esperando que você dê glória a Deus naquela situação que você está passando, para servir o Senhor, para glorificar o Senhor. Tem situações que você viveu, que você levou alguém para Cristo sem saber. Tem situações que você passou, que você falou de Jesus sem abrir a sua boca, com o seu comportamento e com a sua forma de lidar com a dificuldade. Tem alguém que está nesse momento, né, hoje domingo, né, a questão de tradição, domingo do Senhor, tem alguém em algum lugar adorando ao Senhor, porque através de você, em algum momento, em alguma situação, você trabalhou na vida daquela pessoa sem saber. E é isso o objetivo. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ter à nossa vista o resultado do nosso trabalho. O missionário sempre está falando isso, a árvore ela não vai comer o próprio fruto, né? Você dá fruto para outras pessoas. E é esse o objetivo. Esse versículo traz essa compreensão. Se você não entendeu o seu propósito, se você não entendeu porque Deus está te permitindo passar por isso, alguma coisa Deus vai fazer. Ele vai te tirar de cena. Então, não seria mais agradável, não seria mais louvável que sejamos nós para a glorificação dele? Esther, acorda. Isso vai acontecer mesmo que você não queira ser esse vaso, não queira chegar nele. Então, Esther entende. Então, vai juntar todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei.
E ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Aqui ela entende. Eu preciso tomar uma postura. Eu preciso tomar alguma atitude. E às vezes a atitude que você vai tomar, você não está enxergando solução não. Mas Deus nem quer que seja dessa forma. Ele só quer que você tome atitude. Porque o resultado é Ele que vai prover. O resultado está na mão dEle. E às vezes o resultado nem é aquilo que eu penso. Mas é para a glorificação do nome dEle. Ele só quer que eu entenda que eu preciso ter postura. Eu preciso me movimentar para alguma coisa. Aqui nesse versículo 16, do capítulo 4, Esther nos ensina que existem situações na nossa vida que eu preciso de fazer um grande movimento. Não é só orar, não. Às vezes a gente tem essa mania, entreguei na mão do Senhor, não. Eu vou precisar orar, eu vou precisar jejuar, eu vou precisar fazer um esforço muito grande, porque a causa é muito grande. Nós já parou para pensar que às vezes você está enfrentando uma situação e você está entregando, você está assim, eu estou orando. Não é aquela oraçãozinha, não é aquela leiturazinha, não, é uma mudança brusca no nosso comportamento. A Esther, ela precisou tomar essa atitude junto com as suas servas. Calma aí. Tio, é essa situação? Eu também pereço. Se eu não tomar postura, Deus vai fazer de outra forma? Então, que seja através de mim. Então, eu vou tomar. É isso que Deus está falando para a gente aqui essa noite. Não é em vão a situação que você está passando. Não entregue de bandeira o que você está passando. Não é qualquer coisa, daqui a pouco melhora. Não. Vai até o final. Vai, que Deus ele está preparando algo. Ele está preparando um resultado para isso. Mas Ele precisa que eu entenda o porquê eu estou vivendo aquela situação, o porquê Ele me colocou naquela situação. E Esther foi dessa forma. Você não foi rainha à toa, não. Não é? Você não está aí porque você estudou, não. Você não está nesse trabalho aí porque você se qualificou, não. Não. A propósito de Deus na vida de muitas pessoas através da sua renúncia, através do seu buscar, através do que você tem se esforçado para ser. Tem muitas situações que eu falo isso porque eu chego em casa e eu converso muito com o funcionário deles. Aconteceu isso, aconteceu isso. Eu enxergo a situação de alguma forma e ele vem e traz, Amanda, mas isso aí não é dessa forma não. Glória a Deus por isso, porque ele... então eu já volto no dia seguinte para o trabalho e já mudo a minha postura diante daquela situação lá. Então, é dessa forma que tem que proceder. E porque vai que eu desperdiço a chance de ser instrumento do Senhor para alguma coisa e Ele me tira, Ele coloca outra pessoa para fazer aquela situação. Não devemos desperdiçar. Nós não estamos aqui em vão. A nossa passagem não pode ser comum. Que não teremos livros falando do nosso nome, como Esther, como outros, mas teremos pessoas, nem que seja uma que falou, fulano foi essencial para que hoje eu estivesse aqui, fulano me ensinou isso, fulano falou aquilo de Jesus para mim, e é por isso que eu estou me esforçando para viver. Quando Esther entende o propósito na vida dela, o que a responsabilidade de todo o povo que estava ali na mão dela, ela prepara ali, aprontou, se arrumou, se embelezou e ela foi para o pátio. E foi com medo mesmo. E foi da forma que ela achou. Só que, glória a Deus por isso, que o rei, quando a viu, ele alcançou favor. E ele estendeu o cetro para ela de ouro. E ela conseguiu chegar no rei e falar o que tinha que ser falado. Mas porque ela entendeu que tinha que ter uma postura. Assim, não é... Às vezes essas falas parecem até ser um pouco incisiva. Às vezes a gente pensa que é só chegar. Ela estava diante de um rei carnal. Ela precisava ter uma postura diferente. Não, se eu chegar de qualquer forma, eu posso morrer. E hoje nós estamos buscando ao Senhor de qualquer forma. Não.
é preciso eu me enxergar, eu preciso entender a grandeza do rei que eu sirvo, a grandeza do rei que eu estou buscando. Nós não estamos aqui para ver A, ver B, ou só cantar, ou só se alegrar. Um dia como esse, frio, uma chuva, você enfrentou barreiras, você enfrentou situações, você deixou algo a fazer na sua casa e você veio até aqui. Você não pode achar que, de qualquer forma, o Senhor vai recolher o seu louvor, vai receber a sua adoração. É necessário que nós tenhamos esse entendimento. Eu estou diante de um rei grande, de um rei poderoso, um rei que ele pode dar a vida e tirar a vida. É necessário que o meu coração ele se quebrante, é necessário uma mudança de atitude diante dele. E toda vez que eu passar por aquelas portas, eu tenho que entender isso. Não esquece quem está do teu lado, esquece mas eu deixei alguma coisa para fazer. Não, eu vim buscar a presença desse rei, e isso é isso que está em jogo. Ele tem que apontar esse cetro para mim, ele tem que receber a minha adoração essa noite. A minha vida depende disso, e ela foi diante do rei dessa forma. A vida do povo que eu pertenço depende disso, depende da minha atitude, depende da minha postura. E ela foi e alcançou o favor, e ele estendeu. Só que Esther, ela é muito inteligente, né? Da forma que foi criada por seu tio. Ali o rei, com todo o seu linguajar, o que eu faço por você, minha rainha? O que você quer? E ela convidou tanto o rei como Amã. Aquele que eu falei no começo, que estava colado no rei, que gostava de honra, que gostava de favor, foi convidado. Imagina que um bajulador, tendo um convite desse, como ele fica? Se sente honroso, se sente pomposo. Eu estou aqui, ninguém foi convidado, mas eu fui convidado junto com o rei. E naquela situação daquele banquete, Esther, que aí pergunta: o que você quer? Ela ganha mais um dia. Não, se eu alcancei graça, favor, vem amanhã, vem mais no próximo banquete. E ela ganhou mais um dia. E Amã, quando saiu, todo alegre, todo pomposo, lá na porta, mais uma vez, Mordecai não se rendeu. E ele ficou muito irritado, muito irado, chegou em casa, contou das suas grandezas, contou para sua esposa, contou para os seus 10 filhos, os servos que ele tinha. Estava no banquete, estou muito feliz, mas de novo aquele judeu, ele não se rendeu. De novo aquele judeu, ele não se quebrantou. Só que as pessoas que estavam ao redor dele o aconselhou. Casfissem, então prepara uma forca bem grande. Depois que tudo aquilo aconteceu, você mata, extermina ele. E os conselhos, né, que a gente pensa que são para o nosso bem, só que não. E ele, gostei desses conselhos aí, tá bom, começou a preparar. Só que quando Esther, ela ganha mais mais um dia de banquete, mais um tempo, aqui a gente vê a providência do Senhor na vida do povo dele. Que Deus ele permitia que o seu povo ele fosse fosse para o cativeiro, mudasse o ambiente, mas Deus sempre foi com o seu povo até o dia de hoje. Naquela noite, o rei perdeu o sono, que não foi uma coisa comum, ele perdeu o sono, pegou o livro dos feitos naquela época, e lá no livro estava escrito: no dia tal, 2 pessoas conspiraram para matar o rei, uma pessoa descobriu e não aconteceu. E ele, mas a pessoa que fez essa boa obra, que descobriu, que me contou, o que eu fiz para essa pessoa? Nada. Olha como é que Deus, é Deus que honra, é no tempo certo, é no momento certo, para a glória do nome dele. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas também Mordecai, ele não fez nada daquilo com o propósito de receber algo. Ele descobriu, contou e o tempo passou. Gente, tudo está nas mãos do Senhor. Tudo que nós fazemos, deixamos de fazer, tudo está na mão dele. No tempo certo, tudo vai ser usado conforme lhe apraz. E naquela noite que o rei perdeu o sono, ele parou para ler e quis honrar quem o livrou da morte. Só que Amã, mais uma vez, chegou lá, mais um dia ao lado do meu rei, e o rei perguntou: Amã, o que se faz para uma pessoa que salvou a vida do rei, o rei não fez nada, pediu conselho a Amã. E Amã pensou o quê? É para mim, isso vai ser, eu vou falar uma coisa bem legal, porque o rei quer fazer isso comigo,
bota as roupas, bota a coroa, bota no cavalo, manda alguém passear com essa pessoa na cidade toda. E isso faz a pessoa a quem o rei deseja honrar. Tem que ser falado isso para essa pessoa. Aí o rei falou, tá, é isso que deve fazer? Então pega Mordecai, coloca a roupa, põe no cavalo e faz isso com ele. E quem Deus usou para andar a cidade toda com Mordecai em cima do cavalo? Amã. E ali foi a humilhação na vida de Amã. E todo o intento do coração dele, ali ele fica mais irado contra o povo judeu, contra Mordecai. Porque ele teve que honrar o seu inimigo. Ele teve que dar honras, cantar louvores àquele inimigo dele. E isso acendeu, a ira piorou. Mas teve o segundo dia do banquete. E lá Esther, na hora que o rei perguntou, minha rainha, o que você quer? Metade do reino eu te dou. O que eu posso fazer por você? Ali a rainha Esther contou o que ela queria. Qual era o objetivo daquilo tudo? Meu rei, estão querendo exterminar o meu povo, o povo que eu pertenço. E o rei fica ali naquela situação embaraçosa, irado, quem é? Da forma que a mãe chegou para Esther implorando ali, é esse homem aqui que deseja. Olha a situação que teve que chegar. É isso o ponto alto. Quando Esther, ela planejou isso tudo, talvez ela não sabia o resultado. Ela só confiou nas suas orações, no jejum que tinha que fazer, na sua entrega. É isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração. Como é que vai ser? Quando vai ser? Como será? Quem Deus vai usar? Quem Deus vai honrar? Quem Deus vai humilhar? Isso não me pertence. E isso aqui nós temos que compreender, que nós não temos inimigos. O inimigo é do Senhor. Então não é com as minhas armas, não é com as minhas mãos, porque não é minha luta, é a luta do Senhor. E muitas das vezes a gente passa a nossa vida carregando um rancor, um ódio no coração, uma coisa que desagrada ao Senhor, achando que aquilo ali me pertence, aquilo ali é eu que vou fazer, eu que vou vingar. Não. A postura deles mostra que a glória do Senhor, e no tempo certo Deus vai agir quando eu ando e faço conforme a vontade dele. Quando ele criou aquela forca, era para Mordecai. Mal ele sabia que ele morreria naquela forca. Tudo o que estava no coração dele, todo aquele intento caiu por terra. Só que tudo que o rei permitiu fazer contra o povo judeu, ele não podia voltar atrás. Ele chega até o fim porque tinha o seu selo. Mas Mordecai orientou Esther e pediu para que ela falasse. Não tem como voltar atrás, mas permitir que o povo judeu lutasse pela sua vida e pela sua liberdade, e assim foi feito. O povo judeu teve como se defender de todo ataque e foi vencedor. O livro de Esther, ele tem esses 10 capítulos, que conta toda essa narrativa, toda essa história, e a finalidade dele é para mostrar a grandeza do Senhor. E num livro que nenhum versículo, nenhuma folha fala o nome de Deus, mas você vê Deus do primeiro versículo até o último. Você vê o quanto Deus ele trabalha na vida daqueles que confiam. Você vê Deus agindo em favor daqueles que o buscam. E isso que Deus ele quer deixar para cada um de nós aqui esta noite. Não é com suas armas, não é na sua força. É naquilo que você entende, que você confia o Deus que você serve. Nós não estamos servindo a um Deus pequeno. Tudo que ele fez, tudo que ele permitiu, até a morte do seu filho, foi para a glorificação do nome dele. Eu não posso pensar que a minha vida aqui nessa terra é uma vida comum. É uma vida, eu vou nascer, cresci, vou morrer como uma planta. Em algum momento da minha vida eu tenho que entender. Eu acordo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Eu volto para casa para a glória de Deus. Eu vou dormir para a glória de Deus. Nós só vamos crescer na presença do Senhor quando a gente entender isso. Não é para mim, não é para o meu crescimento, não é porque eu sou legal. Não. Você está aqui nesse mundo é para a glorificação do nome dele. E quando a gente compreende isso, a nossa vida ela não é que se torna mais fácil. Você vai passar pelas situações com um olhar diferente. Você não vai perder tempo em algumas
dificuldade que vai aparecer, em algumas, até mesmo, uma palavra pode ser da boca do médico, da boca do seu patrão, da boca daquela pessoa que você tem ali o respeito, a confiança. Você não vai depender daquilo, porque você vai entender que se você não se movimentar, se você não tomar atitude, Deus vai fazer algo. Mas tem que ser eu. Coloca isso no teu coração todos os dias. Tem que ser eu, Senhor. Seja por mim. Seja por mim. Envia a mim. Usa a mim. Tem que ser dessa forma. Não é porque você precisa ser engrandecido. Não é porque alguém está te perseguindo e precisa cair na forca que preparou. Não. É você confiar no Deus que você serve e tudo que Ele tem feito até os dias de hoje. Nós estamos aqui, que o nome dEle tenha sido engrandecido com a sua vinda, com seus louvores, com seu fechar de olhos, com seu dobrar de joelho. Pensa dessa forma, que assim Deus Ele vai abençoar toda a sua caminhada, toda a sua casa. Os seus filhos são para a glória do Senhor. Os seus netos são para a glória do Senhor. Quando você olha assim dessa forma, você vê que seu casamento, aquela dificuldade que você pensa que é grande, não, isso aqui é para a glória do Senhor. E Ele vai ser engrandecido sim, porque eu entendi o recado, porque eu entendi o porquê Ele me colocou naquela situação, o porquê eu estou nessa situação. Seja o que for, pequeno ou grande, Deus precisa ser engrandecido. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor Deus, louvado seja o teu nome.